E aí, galera, começando mais um Pratas da Casa aqui, episódio número 9. Dessa vez, novamente, estou com a Gabi, com o Matheus e com o Pedro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Brasileirão, final do primeiro turno, algumas rodadas ainda faltam ter jogadas, tá, algumas rodadas atrasadas, mas a gente vai fazer uma tier list aí, falando um pouco sobre o que a gente achou dos times do primeiro turno, se estão acima da expectativa, abaixo da expectativa, se estão aonde a gente já imaginava mesmo. E aqui já trocando de tela. Isso daí foram as categorias que a gente deixou, estão bem claras aí. Não tem muito o que explicar, mas muito acima. O time ou os times que a gente acha que superaram muito as nossas expectativas. Os que estão acima, né? Que superaram ali um pouco. Estão na média, que a gente já imaginava que era isso mesmo que eles iam entregar. Estão abaixo, que entregaram um pouco a menos, e o muito abaixo entregaram muito a menos do que a gente imaginava. E aí, vocês têm alguma coisa a falar? Ou vamos começar? Vamos ver o que. Acho que Vamos começar. vamos ver o que que a gente fez de cagada lá no início. É verdade, quem quiser ver, tem um vídeo nosso sobre. A Gabi não tava ainda nessa. Ela tinha saído nessa época. Mas eu, Matheus e Pedro tem um vídeo nosso do. Sobre como é que a gente projetou esse Brasileirão, né? Ixi, Vamos ver vambora. se a gente cometeu muito crime. Tu que tá caladinho, Matheus? Começa aí no nosso galão. O que tu acha que o Galo tá? O Galo tá em 11º na tabela. É o que eu esperava do Galo, um time de meio de tabela, depende muito do Hulk. Cara, Eu acho que ele tá na. Acho que ele tá na média, cara. Tu esperava o Galo mais acima? cara, sincero que eu esperava. Eu acho que o Galo eu diria um pouco abaixo. E uma curiosidade sobre o Hulk, a gente até elogiou pra caraca o Hulk no último episódio, não deixa de ser craque. Mas o Hulk ele não faz um gol de bola rolando no Brasileirão há muito tempo. Não sei se você A já viu essa mesma coisa do estatística. Palmer, né, cara? A mesma coisa do Palmer. Não, também. Mas o Palmer todo mundo sabe que é bagre. Mas o Hulk, Né? o Hulk não faz um gol de bola rolando há muito tempo. É bizarro isso daí. Dito isso, pra mim aqui. Tu bota na média, Matheus? Eu boto abaixo. Eu coloco na média. Tu, Pedro. Eu acho que eu vou no o primeirinho ali da baixo. Eu acho que o Galo vai acabar focando nas Copas, porque, mais uma vez, o Galo. Acho que é um misto de não ter elenco, acabar focando nas Copas. Acho que o Galo ficou abaixo do que eu esperava. O time do Galo tem time, assim, tem jogadores, tem até um treinador de qualidade para estar mais na frente na tabela. Colocaria abaixo também. Gabi, é abaixo, na média. Eu colocaria na média, não acho o Galo um time tão ruim assim, tem bons jogadores, então eu colocaria na média, assim, não acho que vai pegar uma Libertadores nem nada disso, mas na média. Já temos o É, primeiro impasse, né? é que. Temos um problema. Alguém vai ter que ceder. Cara, eu Enfim. vou botar aqui no abaixo. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Ah, Beleza. Depois a gente Assim. remaneja. Depois a gente Isso dá uma aí. remanejada. Depois a Mas gente porque remaneja. assim, foi o que. é que assim, Mas foi o que o na Gabi verdade, falou, não vai pegar uma competição, não vai pegar Libertadores. Mas iniciando o ano, você achou que o Galo não vai pegar Libertadores? Então tá abaixo. Se a expectativa era pegar Libertadores, e aí o que indica agora é que não vai pegar Libertadores, Eu acho que eu o acho que tá Galo tá abaixo. entre os 8 times do Brasil. Se ele tá entre os 8 times do Brasil, você vai esperar no mínimo, uma Libertadores. Então, Concordo. Então, na eu minha acho que tá um visão, pouco o Galo abaixo. tá abaixo do que deveria ter entregue nesse primeiro turno. Cara, e aqui já passando pro Bahia, Pedro começa. Eu ia começar, mas começa aí, Pedro. Cara, é difícil posicionar o Bahia. Eu acho que pra muita gente o Bahia tá acima do esperado, mas por não acompanhar o que vem sendo o Bahia desde da Copa do Grupo City, enfim. Acho que o Bahia tem um time de qualidade, se reforçou e até a gente falou isso no programa do início da temporada. Eu acho que tá na média, tá? Acho que era o que eu esperava mais ou menos pro Bahia. Mas dentro da visão geral, acho que tá acima. Eu Essa é a minha também. visão. Você sabe o quanto eu elogio esse time do Bahia. Sou muito fã do Rogério Ceni, acho que excelente treinador. Mas aqui eu entendo o que você diz. Eu acho que a galera botaria. Eu acho que a galera que não acompanha botaria até muito acima. Sim. Mas eu acho que tá acima. Até por uma questão de que daqui a pouco vai chegar o Cruzeiro aqui na lista. O Cruzeiro provavelmente vão falar muito acima. Mas, cara, o Bahia, por pontos perdidos, né? Ele tem 2 jogos a menos. O Bahia, ele tá a um ponto atrás do Cruzeiro. Que tratam como candidato a título. Então, e eu acho que o Bahia, hoje, ele não chega como candidato a título. O Bahia, eu acho que no brasileiro hoje, começando o brasileiro, ele chega como briga por Libertadores ali.
briga por G4, G6 eu acho que é garantido, assim. Obviamente não é garantido, mas eu acho que é o mínimo pro Bahia. Acho que por isso que eu colocaria aqui acima. Gabi. Eu colocaria acima também. Eu gosto muito do elenco do Bahia. Eu acho um time muito bom. No início da temporada eu já acreditava que seria isso, que assim, ia ficar no topo da tabela, mas não tanto, não no G4. Eu não acreditava que ficaria no G4. Mas é um time que tá surpreendendo, então eu coloco acima do esperado. Matheus, pra fechar. Cara, nessa eu tô com o Pedro. Eu acho que o Bahia, tipo, o Bahia montou um bom elenco esse ano. Pô, trouxe o Nestor, trouxe o Eric Pulga. Acho que tá bem. O Rogério Ceni já tá há um bom tempo também. Consegue trabalhar com calma. Eu acho que eu esperava isso do Bahia assim, cara. Tá em quarto. Eu acho que só não tá melhor por causa do goleiro, né? Que, pô, toda hora troca. O Ronaldo, o Marcos Felipe, o Danilo Fernandes. Ninguém sabe quem é o titular, então. Inclusive, o Bahia, do nível do investimento que tem, ainda não tem um goleiro decente. Acho Não que, é. tipo assim, é o principal problema do time há muito tempo e não é consertado. Acho que é um problema sério que o Bahia tem que consertar. Todos os gols praticamente que o Bahia toma é falha de goleiro. Eu não sei como é que ele não buscou. Achei que ele ia buscar o Léo Jardim, aquele impasse que teve com o Vasco. E agora o Carlos Miguel também não buscou. E aparentemente estão gostando, né, da situação. Marcos Felipe É, agora foi embora, né? Mas Foi pra Turquia. E. uma certa É, passividade, assim, sei Ronaldo. lá. Pra se Sim. contratar o Ronaldo não convence ninguém, né? Com todo respeito ao É. Ronaldo. Falha constantemente. Galera, aqui a gente empatou de novo. Cara, eu boto no acima, já que o público geral entende no acima. E qualquer coisa depois a gente remaneja. A gente vai. Esse início é mais complicado. Cara, e aqui o Fogão. E eu acho muito complicado o Botafogo. Uma Porque eu acho que, análise muito difícil. porque eu acho que se você for comparar, talvez, com o que a gente espera em relação ao time que ganhou ano passado, o Brasileiro e a Libertadores, talvez estaria indo muito abaixo. Se a gente for analisar como ele começou o ano, com as contratações, com as perdas que teve, com as contratações que fez, eu acho que talvez estaria na média. Porque eu acho que depois que começa o ano, perdendo o Luiz Henrique, sabendo de uma iminente perda do Igor Jesus, que não foi no início do ano, mas foi pós-mundial, perdeu. Aí contrata o Jair já vai embora. Aí, pô, a zaga do Botafogo, Bastos nunca tá saudável. Barbosa é bom zagueiro, mas, pô, os outros zagueiros que chegam, Cauã é bom jogador, mas não sei se é um jogador de um time campeão. Assim, titular de um time campeão. Então, acho que talvez se a gente for olhar por contratações e pelo que a gente esperava do Botafogo no início do Brasileirão, eu acho que tá na média. Eu acho que é isso daí que a gente esperava. Agora, se for fazer uma análise de que é o atual campeão da Libertadores e do próprio brasileiro, é muito abaixo. Tô Então, com você, assim, acho que a análise depende de quando você é feita. Eu acho que é como a gente tá fazendo aqui, é a análise que a gente fez quando começou o brasileiro. Acho que quando começou o brasileiro já estavam claros os erros do planejamento do Botafogo pro ano, né? Assim, a demora pelo treinador, aí algumas peças contestáveis que chegaram, a falta de reposição, enfim, as diversas perdas que teve, talvez uma falta de compromisso de John Textor com o Botafogo para resolver as questões do Leão. Então, acho que toda essa questão fez com que a expectativa com o Botafogo abaixasse um pouco. Então, acho que tá na média pensando no início da competição. Na primeira rodada, o que você esperaria do Botafogo? Acho que tá dando a média, mais ou menos. O Botafogo tem quinto, com 2 jogos a menos. sim. E Pedro, e Matheus, desculpa. Cara, eu também concordo que tá na média, porque se tu for parar pra pensar, o Botafogo perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Igor Jesus agora, mas perdeu o Jair também, perdeu muito jogador, perdeu o Almada? Romário. No início da temporada, tu olhava assim, no início do Brasileirão, tu achava que o Botafogo ia ser campeão perdendo esses jogadores? Ainda mais com o Renato Paiva no comando? Não achava, então, acho que tá na média ali, em quinto ali, eu acho que tá na média. Aqui já deu na média, mas. Gabi, algo a adicionar? Sim, eu iria um pouco contra vocês. Eu colocaria o Botafogo acima do esperado. Pra mim, desde o início da temporada até agora, o Botafogo tá acima do esperado. Eu acho que viveu uma história um pouquinho parecida com o Fluminense pós-Libertadores, que teve algumas perdas ali, uma reformulação no elenco e sofreu um pouquinho. Então, eu não esperava que o Botafogo ia fazer um bom campeonato brasileiro, assim, que não ia estar ali na quinta posição, sabe? Mas, assim,
Eu entendo vocês colocarem na média, mas se fosse só pela minha opinião, eu colocaria acima do esperado, porque eu não esperava que o Botafogo iria estar na 5ª posição. Eu achava que ele ia ficar ali pela Sul-Americana, assim. Eu acho que a diferença do Fluminense, do Botafogo pro Fluminense é que o Botafogo tem dinheiro, né? Então os erros acabam sendo minimizados porque Uhum. você paga legal. E o Ceará? Fala aí, Pedro. O Ceará é muito acima pra mim. Tu A acha expectativa muito? pra mim, muito acima. Pra mim. Tipo assim, o primeiro turno do Ceará é muito bom. A expectativa, na minha visão, do Ceará era de briga contra o rebaixamento, de estar presente na zona de rebaixamento constantemente. O Ceará em nenhum momento brigou pra cair. Em nenhum momento do primeiro turno esteve perto dessa briga. Então, assim, dentro do que era esperado do Ceará, o Ceará foi bem acima. O Ceará hoje é 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Dependendo de como forem as coisas, claro, pode chegar numa Libertadores. Vamos ver se vai ter fôlego para isso, se os jogadores vão se manter, enfim, tem toda essa questão. Se o treinador vai manter, mas o trabalho feito no Ceará é muito bom. Eu acho que é muito acima da expectativa que se tinha. Eu acho que eu acho que eu talvez colocaria no acima aqui o Ceará. Eu entendo o que você fala, eu concordo. Mas eu acho que é assim, ainda é um 10º colocado. Eu acho que o muito acima talvez ele estivesse um pouquinho mais constante. Eu acho que o Ceará principalmente começa muito bem. Agora passou por uma instabilidade, né? Não tá mal ainda, mas passou por uma instabilidade nessa reta final do primeiro turno. Então eu colocaria no acima porque eu acho que tá acima. Mas não acho que ainda é um time que superou tanto assim como, por exemplo, o Mirassol que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, Gabi. Eu vou no acima também. Fiquei meio na dúvida entre o muito acima, mas o Guigo falando do Mirassol, com certeza o Mirassol surpreendeu muito mais. Mas eu colocaria no acima. Para mim, no início da temporada, o Ceará iria estar ali entre um dos candidatos a ser rebaixado. Posso estar errada por isso, mas eu acreditava. E assim, tá acima de grandes clubes brasileiros. Se a gente for olhar, por exemplo, pelo Corinthians, o Corinthians tem uma folha salarial absurda, que se a gente for comparar com o Ceará, tá muito abaixo, sabe? Então, assim, grandes clubes que estão abaixo do Ceará, então me surpreendeu, mas vou colocar como acima. Matheus. Cara, eu concordo com a Gabi e com o Guigo. Eu acho que o Ceará tá acima. Eu acho que muito acima seria se estivesse ali em sexto, sabe? Nessas posições mais à frente. Eu também esperava que o Ceará fosse passear na Série A. Porque perdeu o seu principal jogador. Só que eu acho que o Ceará tem o fator Pedro Raul, que o Pedro Raul em time pequeno ele consegue jogar bola. Não sei o que acontece com ele, que, sei lá, chega num Corinthians, no Vasco, no Botafogo, ele não faz nada. Mas no Goiás, no Ceará, ele começa a jogar bola e começa a fazer gol. O meu Ceará é pequeno? Pô, tu acha o Ceará grande? Pô, acho. Tu não acha grande? Não tá nos 12. Mas pequeno não é, pô. Não, só tem torcida, cara. Pô. Só é foda. É forte. Só É um time torcida com menos é. investimento. Eu acho que dá pra colocar assim. Eu entendo que Mas dizer eu do acho, Pedro Raul, mas acho que é por ser pequeno. Acho que talvez times que são. Que jogam pro Pedro Raul, pô. Você. Exatamente, de uma não, determinada Exatamente. forma, assim. acho que tá isso, beleza. Não vou também humilhar o Ceará, né? Não precisa. Já É, humilhamos, Ceará. Tu já fez eu isso, relaxa. acho que o Ceará, pô, tu olhava antes do Brasileirão, era Ceará e Vasco em São Januário, eu tinha certeza que o Vasco ia ganhar, entendeu? Agora não Justo pra tem Talvez você. mais. também aí um pouco coração aí Acho também, que né? só você. O coração tá falando um Agora pouco. não É. tem mais. Mas, Gabi, o Coringão. Os Corinthians. Assim, vou pegar uma fala, não estava no podcast, mas eu assisti os episódios e eu lembro muito bem da fala do Matheus sobre o Corinthians e eu lembro exatamente de comentar que eu achava que o Corinthians não ia ser um dos candidatos a ganhar o Brasileirão esse ano. E assim, continuo acreditando nessa minha convicção. Desde o início da temporada eu já achava que o Corinthians não ia chegar, mas assim, também não achava que seria tão ruim quanto está, né? O Corinthians em 14ª posição atualmente no campeonato. Eu achava que chegaria ali na Sul-Americana. A gente sabe que ainda tem o segundo turno todo pela frente, que o Corinthians pode recuperar. Mas assim, é um elenco que tem bons jogadores, mas que não consegue manter uma constância dentro do Campeonato Brasileiro. E assim, eu não consigo entender esse time do Corinthians, sabe? A gente olha e a gente vê
peças muito boas e que não conseguem funcionar, sabe? É muito estranho esse time do Corinthians. Mas eu colocaria o Corinthians dentro do que eu espero do início da temporada na média. Eu acho que é assim, né, que a gente tá fazendo. Eu iria de muito abaixo no Corinthians. Assim, no vídeo mesmo, Então, eu e Pedro, a gente já discorda do Matheus, assim, claramente, porque pra mim o Matheus é um lunático em relação ao Corinthians. Ele, pô, elogiou o Ramon Não. Dias, que só faltou, pô, ele mamar uma Ramon Dias, porque o que ele fala do Ramon Dias caiu na terceira rodada. Mas eu acho que mesmo assim, o elenco do Corinthians, um elenco, pô, com Memphis, Yuri Bizarro, bizarro. Alberto, Garro, Hugo Souza, um elenco desse nível, até o André então, mas Ramalho nessa não temporada em tá time dentro mediano. da média. Não tá dentro da média daquilo que a gente acreditava no Ah, início da não. temporada. Eu acho que o Décimo time, quarto eu abaixo. acho que 14º muito abaixo, porque eu acho Abaixo. que o Matheus botou eles quase como brigando por título, por isso que eu e Pedro ficamos ali Não, maluco. isso aí. Mas, Mas mas eu eu acho, esperava o Corinthians numa briga por Libertadores, exatamente, assim. esse era o que eu ia falar. Eu esperava o Corinthians numa briga por Libertadores e o Corinthians não tá nem na briga por Sul-Americana quase, tá na briga por rebaixamento. Uhum, Porque o uhum. Corinthians, ele tá em 14º, mas ele considerando os pontos perdidos, que eu não acho que vai acontecer o Vasco ganhar os 2 jogos que estão atrás a menos que o Corinthians, o Santos ganhar, mas o Corinthians pode ser que ele esteja em 16º. O Corinthians pode estar em 16º a 1 ponto da zona, considerando os pontos perdidos. Então eu acho que é muito abaixo em relação à expectativa. E abaixo até seria pouco, porque eu acho que o abaixo talvez seria se estivesse em 11º, 12º, mas não, o Corinthians tá brigando pra cair um time que era pra É. brigar por Libertadores. Acompanho o relator. Colocaria ali muito abaixo também. Acho que tá muito perto da zona do rebaixamento. Tá um ponto na frente do Santos, que é um time que todo mundo fala que tá brigando para não cair. E o Corinthians é pouco falado nessa briga. Então acho que o Corinthians está muito abaixo, sim. É, Acho que pra é mim, a categoria que mais fala sobre o Corinthians. inclusive pra mim a briga por rebaixamento ali é do Sport ao Grêmio. Ali pra mim qualquer um pode cair, assim. Obviamente tem uns favoritos, mas ali qualquer um. Sim. E aí, Matheus, o que tu vai falar do teu Agora eu Corinthians posso aí? me defender? Posso me defender? Se tu Ah, não botar questão muito do abaixo Mirassol. também de qualquer jeito, eu já vou colocar muito abaixo aqui, Ninguém porque se esperava o tu. Mirassol lá em cima. Ninguém esperava o Mirassol lá em cima. Mas beleza. O Corinthians é abaixo do muito abaixo, pô. Pô, tu olha no papel, no início do ano, o time do Corinthians, pô, pra mim era top 6, top 7 do Brasil. O Hugo tava sendo convocado. O ataque era o Yuri Alberto e Depay. Aí no meio tinha o Garro, gol e assistência todo jogo. Olha que não tinha defesa nem meio campo, né? Mas isso aí, pô, ataque que ganha jogo. É. A gente tá vendo aí. É. Aí Tá vendo trouxeram atrás mesmo. o Carrilho já tava ou ele chegou, Já tava, já chegou, já tava. tava, já Já tava, né? estava, já E o estava. Carrilho também era bom jogador. Entendeu? No papel era um time bom, pô. Não achava o Ramon Dias horroroso. Pô, o Carrilho já não é um bom jogador tem alguns anos já, né? Mas valeu. Pô, eles empenham no Corinthians, cara. Pô. Mas, pô, Acho que o Corinthians, o. Ele assim, não é o problema do Corinthians, mas dizer que ele desempenha é Não, forte, eu não. acho também. Porque, pô, o Corinthians tem um time bom, mas não tem banco. Vai entrar no eu banco é o acho que Romero. O Romero é o problema do horroroso. Corinthians não é só também dentro de campo, né? O Corinthians passa por É isso que eu ia falar. uma No crise Corinthians externa que é eles têm de 90 fora do dias. campo que é inacreditável, né? O presidente impeachmentado, denúncias na polícia, todo o ambiente que joga contra um time dentro de campo. Apesar que a torcida sempre se manteve presente, tentou blindar o time, os membros do corpo técnico, do Dorival, enfim, tentam blindar, acaba chegando também o momento externo que o clube vive, né? Acho que até no Botafogo também isso acaba impactando minimamente. Então, além dessas inconsistências que o Corinthians teve durante a temporada, de troca de treinador, de contratação que não chega, de atraso, perca de jogador, o momento externo que o clube vive também impacta nesse estar muito abaixo da expectativa. O Augusto Melo acabou de sofrer impeachment, né? Hoje, inclusive, o novo presidente estava numa reunião e tava no negócio online e ele citou como quase uma novidade vender ingresso online, pô, pela internet. Realmente, o nosso Sim. Corinthians aí tá na situação política que é bizonha. Mas aqui, unânime muito Pô, mano, eu abaixo, tenho a impressão que todo ano o Corinthians tá assim, politicamente. porque tem alguns anos que tá assim já, né? Que é Mas, muito mal administrado. Desde exatamente. aquele outro presidente, qual era o nome dele? Eu esqueci. O Dúlio, do Ilho. É André Do Willian. Sanches, eu acho. Ah tá, do Andrei Sanches Do ainda é, que Willian, é mais longe Andrés, ainda, é. é mais Mas longe ainda. longe desde essa época. Sim. Aí teve o do Willian. Willian mesmo. Já começa aí no Cabulas, Matheus, nosso cabuloso.
Pô, o Cruzeiro eu acho que tá acima. Não muito acima porque não é mais líder. Mas eu acho que eu não esperava o Cruzeiro fazendo esse primeiro turno que fez com o Léo Jardim, entendeu? Eu não esperava, não. Acho que o Cruzeiro tá acima. Eu tô com você também. Pra mim tá acima. Eu acho que a galera. Não dizendo que é um brasileiro ruim, muito longe disso. Pô, Eu até coloquei o Cruzeiro mais alto lá no vídeo que a gente fez no início. Eu imaginava o Cruzeiro por ali. Mas eu acho que estão dando uma superestimadinha nesse brasileiro do Cruzeiro. Assim, o Cruzeiro ele teve a parada de ter jogos a menos, que influenciou na tabela. E olhando a tabela, quem olha a tabela ali muito rápido só vê a pontuação. Mas assim, o Cruzeiro hoje, com a derrota pro Mirassol, considerando que pô, o Flamengo ganha seu jogo atrasado, que é contra o Sport. O Cruzeiro tá a 8 pontos do Flamengo, tá a 8 pontos do líder. Assim, não vai 8 pegar. pontos eu não considero uma briga por título. Pra mim, a briga por título é Flamengo, Palmeiras e ponto. Palmeiras que, considerando esses jogos perdidos, está um ponto atrás do Flamengo. E o Cruzeiro estaria 7 do Palmeiras, que é o segundo colocado. Então eu não vejo esse brasileiro do Cruzeiro como muita gente diz. Assim, como se fosse um brasileiro quase perfeito. Mas ainda assim é um brasileiro acima. Porque. Acho que caiu foi nessa parte final agora, né? Que teve muito empate, pô. Empate em casa não tem como empatar em casa com o Ceará. Perder em casa pro Ceará. O Ceará é Perdeu, pro é Santos, verdade, 2x1 né? perdeu. Ceará. E Empatou pro com quem? Santos. Perdeu pro Santos, mas não tinha empatado com alguém. Empatou Qual com o time? Mirassol ontem. Mas aí A com o gente já... Mirassol. Assim, todo respeito, se a gente tá vendo o brasileiro Não, não, agora pô, e foi dizer que em casa, empatar com o não Mirassol na casa do foi em casa. Mirassol é ruim, não é. Não, Não é? não é, mas é um time Acho que foi em que casa, nos vamos últimos ver aqui. 5 jogos ganhou só um. Então, eu acho que e o elenco do Cruzeiro é muito bem montado e muito caro. Não é como se o Cruzeiro fosse um elenco barato e tivesse brigando por título. O elenco do Cruzeiro é muito caro. Por isso aqui, pra mim, ele ainda tá no acima. Não é muito acima, não. Mas você É discorda, um Gabi? elenco muito assim. Ah, pô, Não, segue aí, concordo segue. plenamente com todos vocês. Então aqui Acho o que eu vou Pedro ser já um falou que pouco vai muito discordante. acima, né? Mas É, já é voto muito vencido, assim. mas dá teu Eu sou o voto argumento. vencido. Eu acho que o Cruzeiro, quando você iniciou o Campeonato Brasileiro, eu esperava o Cruzeiro numa faixa média. Tinha um time muito bom assim, que eu digo, com muitas peças que tinham qualidade, não tinha um conjunto. O Cruzeiro tinha acabado de ser eliminado para o América Mineiro, que está na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Não, calma, tinha sido eliminado do Campeonato Mineiro pelo América Mineiro, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas ficou certo assim. E não tinha um trabalho consolidado do Leonardo Jardim. Então, como o Cruzeiro começou, para como ele entregou esse primeiro turno, eu colocaria no muito acima. E além disso, eu acho que a análise acabou ficando um pouco prejudicada pelos últimos 5 jogos. O Cruzeiro, que o elenco se mostrou talvez um pouco deficiente em algumas peças de reposição, né? Por exemplo, ontem teve que jogar com o moleque da base, teve que improvisar o Jonathan Jesus na lateral direita, tiveram alguns problemas com o Cruzeiro ontem, de elenco, né? E acho que isso acabou impactando um pouco na nossa análise. E eu acho que justamente assim, essa questão de estão superestimando o, o brasileiro do Cruzeiro, é porque a expectativa era baixa, justamente. Então por isso que tá muito acima, na minha visão. Eu entendo o seu ponto, mas eu não acho que. Assim, eu não acho que o Cruzeiro ele sofra muito por essa parte do elenco, não. Eu acho que tá passando por uma inconstância normal desses times que sobem e não estão num nível talvez tão alto. Mas, cara, o Cruzeiro, ele. Entrou o moleque da base, é o Cauã. É Cauã Prates, né? O nome, se eu não me engano. Cara, ele tem Ela, 17 anos. Cara, o Cauã Prates é uma promessa absurda. E o Cauã Prates, pra mim, não caiu o nível. Pra mim, a improvisação, que seria do Jonathan Jesus, que é mais preocupante, que mostra mais uma falta de elenco. Mas eu não acho que o Cauã Prates, inclusive, eu acho que o Cauã Prates tá no planejamento e não dá pro. Assim, não acho que o Cruzeiro deva contratar outro lateral esquerdo. O Cauã Prates tá pra ser reserva. E, cara, o time do Cruzeiro, se você for comparar em relação aos outros times do brasileiro, cara, todo time hoje, você pega o Botafogo, você vê falhas no elenco. Você pega o Flamengo, você vê falhas no elenco. Você pega o Palmeiras, você vê falhas. O Cruzeiro, dentro do futebol brasileiro, as falhas dele são mínimas. Entendeu? O Cruzeiro que não morre no banco ainda com Bolasie e Gabigol. Esses talvez serão Sim. titulares em mais da Mas metade dos então, times do brasileiro. eu acho que. Então, tem acho como que saber, ficou pô. abaixo para essa briga por título. O elenco de Palmeiras e Flamengo é melhor consideravelmente. E, tipo, exemplo, o Leonardo Jardim no último jogo morreu com 3 substituições. Acho que isso mostra talvez uma desconfiança no elenco que ele tem. Eu acho. Concordo. Mas aí talvez seja um pouco do
erro do excelente treinador Leonardo Jardim, mas um pouco talvez de demérito dele ali. Talvez. Mas eu entendo o seu ponto, mas eu ainda acho que muito acima seria brigando realmente por títulos atualmente. E aqui vem o Flamengo, que eu acho que é acima. Porque fica na briga entre o acima e na média, porque você. Não tem como você colocar muito acima, porque o Flamengo. Tu imagina que ia ser o primeiro. O Flamengo hoje é o melhor elenco do Brasil, o que mais investe também. Então, o normal já seria muito acima. O normal já seria você imaginar ele brigando por liderança. Mas eu acho que ainda não tá na média, tá acima, porque o Flamengo faz um brasileiro praticamente perfeito. Porque o Flamengo hoje ele é líder em tudo. O Flamengo é a melhor defesa, melhor ataque e maior pontuação. Então acho que acaba ficando acima. Acho que não tem muito mais o que falar. Acima e ponto. Matheus, o que tu acha? Não acho. Pô, o Felipe Luiz já dava indícios que ia amassar nesse Brasileirão, cara. Pra mim, o Flamengo tá na média, pô. Pra mim também. O elenco é Eu não. absurdo. Pô, o trabalho do Felipe Luiz também é muito bom. Tem 2 derrotas só no Brasileirão. Acho que foram as 2 na conta do Léo Pereira, não foram? Não. Mas Foi. que é forte. Não, uma foi pro Cruzeiro, que não foi erro do Léo Pereira. Foi um passe errado, se não me engano, do De La Cruz. Primeiro gol. E o segundo gol. Essa aí foi do pênalti do Gabigol no último minuto. Isso. Mas eu não lembro se foi pênalti do Léo Pereira que errou. Ah, mas as Enfim, derrotas do ano e. do Flamengo são A outra baseadas foi nos pro erros do Santos. Pereira. É, e contra o Entendeu? Santos. Que eu acho que foi mais do Neymar. Ele uma. É, que não Cara, eu foi. acho que o Flamengo tá na média. Eu já esperava isso do Flamengo amassando todos os times. Pô, eu Pô, eu entendo, não mas acho você que. esperava que um time, qualquer time brasileiro hoje que entra e toma 9 gols em 19 rodadas no Brasileirão, que a gente sabe que não é, pô, não é uma Premier League que a diferença do City pro Burnley é tão grande. Você acha, tipo assim, eu acho que tomar 9 gols em 19 rodadas e fazer Não, cara. 36 gols, Tu mesmo fala que o Flamengo tem os 5 melhores zagueiros do Brasil, pô. Do Brasil não. Alguma coisa assim, né? O que tu fala? Mas nem tem É cinco. Léo não, Pereira, eu entendo, é Ortiz, eu falo, pra mim Danilo, entendeu? o Léo Pereira e o Léo Ortiz estão no top 5 do Brasil, os dois. Mas, Não, ainda tem mas o uma coisa Danilo no pra mim banco. não tem nada a ver com a outra, porque Não, sim, o o sistema Palmeiras, defensivo por do exemplo, Flamengo. tomou 15 gols, são 6 gols a mais que o Flamengo. E Tem. fez 12 Assim, gols a pô. menos. Só isso. Eu só acho que tá acima por causa Mas tem disso. o Gustavo Gomes também. A zaga do Palmeiras também é boa. Então, Eu mesmo acho sendo uma acima zaga também. boa, tá 5 abaixo. 5 gols a menos, pô. Eu acho também o Flamengo acima, porque você esperar que o time vai ter a melhor defesa, melhor ataque, vai perder somente 2 jogos, vai tomar 9 gols. Acho que você está esperando demais em um campeonato que é muito parelho. E diz muito sobre esse time do Flamengo. Eu não acho um time. Acho um time que é marcado pela sua constância. Muito a sua maior virtude é justamente a defesa, que mostra a constância desse time. É um time que, diferente do que muitos dizem, não é um time encantador, na minha visão. Que já teve outro time do Flamengo, principalmente de 19, era um time encantador, que era um time com um jogo mais bonito e que mais brilhava os olhos das pessoas. Esse time é mais constante, ele é mais pragmático, mas ainda assim ele consegue muitos resultados. E isso faz com que ele esteja acima. A defesa desse time é espetacular, toma 9 gols em 19 jogos, assim. E mesmo assim, sem ser, na minha visão, brilhante, como outros times do Flamengo já foram, ainda é o melhor ataque da competição. Então acho que tá acima, assim. É, não é um time que vai ganhar de 4-0 todo jogo, né? Exatamente. Mas, Tá cara, sempre mas ali nem o Flamengo 1-0. de 19 ganhava todo jogo de 4-0. O Flamengo ganhou um jogo no Castelão contra o Fortaleza em 2019, que é, pô, um gol cagado do Renier. Mas era todo jogo, era tipo 2, 3, não era? Não, não era. Não lembro. Não era. Não lembro, não lembro. Não era todo jogo assim. Pô, todo jogo Não, entrava mas não era que confiante nem. que ia. Pô, não era um Flamengo e, sei lá, Flamengo e Sport 1-0 no Maracanã. Não era isso. Não, assim, o Flamengo. É porque foi o que o Pedro falou. O Flamengo de 19 era mais encantador do que o Flamengo de 25. Mas talvez. É porque o Flamengo de 19 era muito forte, mas talvez em questão de eficiência, talvez o Flamengo de hoje talvez seja mais eficiente que o de 19. Acho que talvez por uma questão de. Hoje a defesa do Flamengo é o pilar do time, é foi o que o Pedro falou. Hoje, normalmente o Flamengo se destaca por atacantes, hoje o destaque do Flamengo são os zagueiros. Só você ver, na pré-lista da seleção que saiu agora, já vazou que tá Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. E Samulino agora no ataque. Tem um jogador de ataque, 4 de defesa na pré-lista da seleção. E acho que outra coisa que joga a favor do Flamengo tá acima é que o Flamengo perde talvez o principal jogador do time, né? No meio do brasileiro, que é o Gerson. E mesmo assim, mantém o nível, obviamente pelo elenco que tem, mas não é fácil você perder o melhor jogador do time
numa posição que muda muito o estilo de jogo. O Plata pro Gerson muda o estilo de jogo num nível absurdo. Mas, Gabi, vai empatar ou vai deixar o Flamengo acima mesmo? Não, vamos colocar acima então. Tá bom. Aqui acho que tá acima. E aí, e o nosso Flusão, hein? Pra mim é que tá na média. Pra ser sincero, eu acho que o brasileiro do Fluminense ano passado foi muito atípico pros últimos anos. Eu acho que o Fluminense vem. O Fluminense não é um time que vai brigar pra cair. Enfim, acho que não tem muito o que falar muito sobre o Fluminense. Eu acho que é isso. Tá na média ali. Oitavo colocado. Briga talvez por uma pré-Libertadores. Pode sonhar. Na Sul-Americana é garantido. E briga por uma pré ali. Eu acho que essa expectativa é mesmo do Fluminense, né? Até porque é um time que vem se mostrando muito forte nas Copas. Acho que vai focar bastante nesse lado das Copas, do mata-mata, enfim, que o Renato vem se mostrando muito forte. E vai, né, deixar de lado o brasileiro, mas principalmente focar. E acho que a partir disso, o Fluminense está em oitavo, acho que tá na média, assim. Acho que você pensa no Campeonato Brasileiro, você pensa no Fluminense brigando mais ou menos nessas posições. Também acredito que tá na média comparada à péssima temporada que fez no ano passado. Também acredito que o Fluminense vai focar bastante nas Copas, principalmente na Sul-Americana, que pra mim é um campeonato que é muito candidato a chegar à final. Mas eu acho que é isso, é um time que tá na média e eu acredito ainda por cima que vai passar o São Paulo, né. Não sei, eu acho que o Fluminense pega pra Libertadores sim, Eu acho que tá na briga, até mas porque a tá bem vaga na deve média. aumentar, né? Sempre aumenta uma vaga pra cá, uma vaga pra lá, sempre aumenta. É. Mas, Eu também concordo, eu também acho que tá na média. Antes do campeonato começar, eu esperava o Fluminense ali no meio de tabela. E tende a evoluir, né? Com a chegada do Acosta, o Renan Strussa podendo chegar também, que é um excelente jogador, então tende a evoluir. e o nosso Fortal, hein? Como é que tu analisa o Fortal, Pedro? Ah, aqui é muito fácil pra mim. É muito abaixo. Muito abaixo. Fortaleza, você planeja, acho que você já vinha de temporadas. Temporadas não, acho que você já vinha de um início de temporada que o Fortaleza estava abaixo, né? Acho que o início do ano é ruim. E você planejava talvez um ano mais difícil para o Fortaleza. Mas o Fortaleza é 19º colocado no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, nos últimos jogos, desde que voltou do Super Mundial, ganhou um jogo. Sim. Ganhou um jogo. É impressionante a má fase do Fortaleza. Impressionante. Eu tô com você, vocês sabem que eu nunca gostei muito do Vojvoda, eu acho que o Fortaleza ele era um pouco, sempre foi um pouco superestimado. Obviamente ele tirava mais do que era pro elenco, mas eu acho que aqui não tem nem muito o que falar, né? 19º colocado, pra um time que talvez a gente pensaria ali em 13º, 12º, e é o 19º, é muito abaixo. Mas o que tu acha, Gabi? Eu também acredito que é um time muito abaixo. O Fortaleza tem bons jogadores no elenco, mas que assim, é muito contraditório um time que estava disputando agora uma oitavas de Libertadores e tá tão mal no Campeonato Brasileiro, sabe. Tem boas peças o time, mas não funciona, assim, e é triste para o Fortaleza. Eu gosto bastante do time, mas assim, é um dos candidatos a ser rebaixado, infelizmente. Matheus, adicionar algo aí? Eu esperava é muito abaixo também. Fortaleza eu esperava tá ali, nono, oitavo, apesar de que o elenco deu uma caída, né, das últimas temporadas pra cá. Mas não pode, Fortaleza tá 17 jogos, 17 jogos e uma vitória. Não tem como, tá muito abaixo. Nem esperava isso do Fortaleza. Ainda trouxe o Renato Paiva pra piorar tudo ainda. É bom que cai mais um. E já fala aí do nosso É, Grêmio, Matheus. Cara, o Grêmio pra mim tá na média. O Grêmio é o time mais pau mole do Brasil. Pô, é chato tu ver jogo do Grêmio, aquela sanfona. É sanfona? Qual é o nome daquele negócio que fica tocando no jogo do Grêmio? Não sei. Eu tô ligado Eu que é, acho mas que é não sei. sanfona mesmo. É que fica tocando, é muito chato ver jogo do Grêmio. Pra mim, o Grêmio tá na média, ele em 13º, briga pra não cair. E é isso. Pô, eu considero o Grêmio muito abaixo. Eu acho que eu considerava o Grêmio ali um time que brigaria ali por uma pré-Libertadores também, estaria nos times do bolo ali do G6. Talvez eu projetaria o Grêmio ali perto do Fluminense, se fosse projetar algo.
Mas o Grêmio entrega hoje um brasileiro de time rebaixado. E mais do que a pontuação, acho que é até um pouco mentirosa. Eu acho que por bola jogada, o Grêmio era pra estar mais abaixo do que tá. O Grêmio, pra mim, de bola jogada, é um dos piores times do brasileiro. Então aqui eu iria de muito abaixo. E você, Eu Gabi? Concordo. acompanho, eu acompanho o relator. O Grêmio, cara, o Grêmio vem de um trabalho muito abaixo do Quinteiros, um trabalho horrendo do Mano, que vem de trabalhos bem ruins, assim, bem abaixo nos últimos tempos. E vem principalmente de uma gestão do seu presidente desistente. O seu presidente Alberto Guerra desistiu completamente da gestão. É um presidente desistente que largou, parece que cansou da sua função. O novo presidente, que não teve as eleições ainda, mas todo mundo já sabe que vai ser o Marcelo Marques, que é um cara com muito dinheiro, enfim, já vem fazendo algumas contratações, trouxe o Balbuena, está tentando trazer o Roger Guedes e outros jogadores para melhorar esse time do Grêmio, para conseguir um futuro melhor para esse time a partir do seu mandato, né? E parece que o Alberto Guerra, que é o atual presidente, já desistiu do mandato, deixou o provável futuro presidente assumir a gestão do Grêmio. E tudo que vem acontecendo no ano do Grêmio é horrível. A única vitória do esporte na competição é dentro da arena do Grêmio, em 18 jogos. Assim, a competição do Grêmio é lamentável, além de já estar eliminado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, pro Alianza Lima, dentro de casa, e pro CSA. A gente já imaginava, a gente falou sobre Corinthians tendo uma política dupla Grenal, também tá com uma política legal aí, né? Mas, Gabi, Inacreditável. você discorda aí do muito abaixo? O que você acha? Não, eu tô com vocês também nessa. Aqui nosso Grêmio é um muito abaixo. E Pedro, você que gosta aí dos times do Sul, já puxa o nosso Inter aí. E o Inter, pra mim, é a maior decepção do Campeonato Brasileiro até aqui. O Inter que entra no Campeonato Brasileiro é um Inter que se projetava uma briga talvez por título, com certeza uma briga por G4, G6, e mais uma vez o Inter começa o ano muito abaixo, é, foi eliminado da Copa do Brasil, pode ser eliminado da Libertadores, vai ter que remar muito nesse brasileiro novamente para conseguir uma Sul-Americana, uma Libertadores. O ano do Inter é de decadência. A cada momento que passa, o Inter consegue piorar. E você não sabe qual vai ser o futuro do Inter. É muito abaixo. Tudo no Inter assim, é abaixo daquilo que você esperava a partir de um campeonato gaúcho de muita qualidade, que o Inter mostrou futebol. E já vem de um ano passado em que mostrou futebol com o seu treinador. Por isso que a expectativa até a realidade do Inter não tem como não ser o último para mim. É a maior decepção desse campeonato. E Matheus, o que tu acha aí? Discorda? Eu concordo com o Pedro também. Pra mim é muito abaixo. Trava o Inter ali brigando. Eu acho que eu até coloquei o Inter em terceiro, se eu não me engano. Terceiro ou segundo. Na primeira. No início do Brasileirão, quando a gente fez. O Roger, pô, fez um trabalho muito bom no início, mas decaiu, né, cara? Então acho muito abaixo. E hoje em dia só o Carboneiro joga no Inter. Que tá marcado. Respeite a Ele tá Lampa, tá? machucado. Respeita a Lampa Patrick, por favor. Tá, mas Vai, o que você, Gabi? Sim, eu acho que o Inter, pra mim, posso estar maluca, mas acho que dentro do esperado pra mim. Eu acho que já faz um tempo que o Inter tá nessa. Pra mim é um time que é cansativo. Você todo ano. Eu não espero nada do Inter. Todo ano, assim, pra mim, é um clube que tá ali no Brasileirão, mas que não faz perigo, sabe? E na Libertadores também acho que não vai passar. Vai ser um clube que vai passar por um momento aí complicado de crise, talvez. E é justamente esse time, né? É o time dos considerados 12 grandes que está há 15 anos sem ganhar um título de expressão. É um time que nos últimos anos não vem brigando por títulos desde que assumiu o seu presidente atual e vem completando a cartilha do bingo, né? O bingo do Inter, que todo ano começa mal o brasileiro, é eliminado das Copas, troca o treinador, aí consegue fazer uma alavancada mínima para chegar na competição sul-americana, cria expectativa no seu torcedor e no mesmo ano é a mesma coisa. O Inter vem sendo assim há muito tempo. E isso desgasta o torcedor mesmo. Eu entendo se for analisar essa parte do que todo ano é a mesma coisa, mas acho que o futebol não dá pra analisar assim. Acho que a gente analisa pelo que a gente vê. E o Inter, pelo gauchão que fez, pelo final do Brasileirão do ano passado, o Inter
Pra mim, no início do ano, no Brasileiro, pra mim os dois favoritos pro título era Flamengo e Inter, até pelo o início mal do Palmeiras na época, pra mim o Inter era assim, o segundo melhor time do Brasil, disparado. Então pra mim o Inter tá aqui numa situação de 12º colocado, pra mim é muito abaixo. Tô com o Matheus e o Pedro também, pra mim o Inter aqui é muito abaixo e talvez foi o que o Pedro falou, talvez seja a maior decepção do Brasileirão pra mim seja o Inter. E mantendo no Sul, o Juventude, Matheus. O Juventude tá na média, né? Todo mundo esperava o Juventude lá embaixo. Já subiu caindo, já, o Juventude. Eu não sei se eu colocaria abaixo ou se eu colocaria na média ou abaixo. Eu acho que talvez, sincero, eu esperava um pouco mais. O Juventude, mesmo quando tá na Série A, ele sempre dá um trabalho para alguns times em casa que ele não tem dado. O Juventude no Alfredo Jaconi, ele costumava tirar pontos de muitos times grandes, assim. O Juventude ele sempre foi um time chato de se enfrentar. Então acho que eu colocaria no abaixo, acho que eu esperava que ia estar ali pela zona, na briga ali, mas acho que talvez ele estaria mais na briga do que ele tá. O Juventude hoje talvez, assim, tem muito campeonato ainda, mas se fosse pra cravar alguma coisa, eu acho que o rebaixamento já tem 3 rebaixados, que é Sport, Fortaleza e Juventude. Os outros 3 estão ali, a outra vaga tá uma briga de vários times, mas eu não esperava que o Juventude já tivesse nessa situação no meio no turno, no primeiro turno ainda. Então eu colocaria abaixo, não muito, mas um pouco abaixo. Só fazer uma correção aqui, o Juventude não caiu ano passado. Eu também eu não lembrava 100% disso, mas eu achava porque. Eu não É lembrava porque é também. isso, o É Juventude ele que sempre tira é o ponto, time, cara. porque ninguém se importa com o Juventude também, né? Pô, Que é isso? Ele Eu ia veio, falar ele exatamente veio pra isso. tirar os times fora do eixo pra merda aqui, né? Já tirou É, o Ceará, agora o não, todo Juju. mundo gosta de Ceará, eleger Juventude, é o hater. Juventude, porra. Não, mas é isso, eu acho que é porque o Juventude nunca cai por causa disso, porque ele nunca cai forte, né? Mas o Juventude ele não tem caído por causa disso, ele tira ponto no Alfredo Jaconi. Todo time brasileiro talvez não. Talvez dos times que estão mais brigando por rebaixamento, o que os times no geral têm mais medo de enfrentar é o Juventude no Alfredo Jaconi. É um time que sempre tira ponto. E esse ano, pra mim, não tá tirando, então eu acredito Não, que seja um pouco abaixo. e acho que é um pouco abaixo também pela campanha fora de casa. Tudo bem que você não espera uma campanha fora de casa de times de menor investimento, é difícil, todo mundo sabe disso. Mas a campanha do Juventude fora de casa é vexatória. O Juventude perdeu 8 de 9 jogos. Empatou o outro, nem ganhou, ele não ganhou ainda. Empatou o outro. Na bacia das almas contra o Vitória nesse último jogo. Até o último jogo contra o Vitória tinha perdido 8 de 8. É inacreditável essa campanha fora de casa também. Acho que por isso ele coloca o Juventude um pouco abaixo. E você, Gabi? Eu colocaria o Juventude na média, eu concordo com o que o Matheus falou, assim, é ruim essa fala, mas pra mim o Juventude ele é aquela pessoa que você escolhe pra completar o time, sabe? Que não faz diferença, sabe? É triste falar isso, mas é um clube que para mim não é digno de Série A, sabe? Tem clubes na Série B que tem muito mais capacidade de jogar, sabe? Com muito mais competitividade na Série A do que o Juventude. É um dos clubes que mais sofreu gols, é o clube que mais sofreu gols no Campeonato Brasileiro. Agora, para o segundo turno, eles estão trazendo novas peças para a defesa, mas não sei se vai fazer tanta diferença assim. E para mim é um clube que tem muita chance de ser rebaixado. Eu acho que, inclusive, até pelo que você falou, de ser o time que mais sofreu gols, eu acho que exatamente mostra mais ainda que é o time que tá abaixo do esperado. Eu acho que isso daí só comprova que tá abaixo do esperado e não na média. Mas aqui empatou de novo, né? Eu e Pedro botamos abaixo, Gabi e Matheus na média. Eu vou botar aqui no abaixo pra ficar 2-2 pelo menos. Depois a gente faz aquilo de remanejar. Mas acho que ninguém também faz muita questão de botar o Juventude ou na média ou abaixo. Mas já puxei o nosso Mirinha, Gabi. O que você acha do nosso Mirassol? Assim, se a gente tivesse feito uma tier list diferente com outros nomes, eu colocaria o Mirassol como uma surpresa, assim. Quando o Mirassol subiu, eu tinha uma visão completamente diferente do clube. E assim, para quem gosta de futebol, eu acho que o trabalho que o Mirassol tá fazendo na Série A do Campeonato Brasileiro é assim surreal de ver. É um clube que era desacreditado por muita gente e eles estão provando completamente o contrário a cada jogo. Então, o Mirassol é uma grande surpresa para mim, eu colocaria como muito acima do esperado.
Também que. Acho que todo mundo aqui é muito acima. Acho que talvez seja o time que é a maior surpresa do campeonato. Acho também Pô, muito pelo trabalho que a gente é tão fora da expectativa que se você for pegar o vídeo do Brasileirão, a gente fala. O time do Mirassol é um elenco que ele monta com base em times que caem. Assim, se a gente for ver aqui, pô, um time. Se fosse pensar num time de série que sobe pra cair, o time tem sempre um Gabriel, que tá fazendo um bom brasileiro, mas jogadores do estilo do Gabriel, do Walter, do Muralha. Famosos refugos, né? Que são jogadores que já estão mais velhos, que jogaram em times grandes, mas o Chico Kim são jogadores que jogaram em times de maior expressão e que estão mais velhos e vão para esses times. Normalmente esses times costumam cair. Mas eu acho que aqui tem que destacar o excelente trabalho do Guanais, que inclusive na tier list que a gente fez de técnico também, a gente botou ele no que a gente não conhecia porque a gente realmente não conhecia. E acho que quase ninguém conhecia. O Guanais ele não tinha trabalhos sólidos até pouco tempo. Ele era do Goianiense, não teve muito tempo. Mas o trabalho que o Guanás faz no Mirassol é um absurdo. Foi o que a gente estava falando antes. O Mirassol, se eu não me engano, ele é o único time invicto em casa. Se não é o único, é um dos únicos times que está invicto em casa. Só para confirmar. Só Flamengo e Mirassol. Flamengo e Mirassol são os únicos times que estão invicto em casa. Então acho que, sim, o Mirassol é muito acima. eu também acho muito acima. O Mirassol é o terceiro melhor ataque. Não fez gol em um jogo. Assim, além disso, é um time com menos investimento que gosta de jogar futebol. Futebol, assim, pra frente, buscando sempre o gol. É prazeroso ver os jogos do Mirassol. São jogos, Uhum. bons jogos, assim. Você gosta de ver o jogo do Mirassol. Então, eu acho que é muito acima mesmo e mostra muito porque tá nessa sexta colocação, sabe? Essa proposta do Mirassol jogar pra frente e tal. Acho bem legal o Mirassol. Esse Matheus tem algo a adicionar? Eu concordo também, eu acho o Mirassol parecido com o Fortaleza quando subiu da B pra A. Que ninguém acreditava assim, aí vai ver um projeto maneiro, pô. É um time bem estruturado, paga em dia. Eu acho maneiro, acho que o Mirassol pode durar longos anos aí na Série A se continuar mantendo a estrutura, melhorando cada vez mais, melhorando o time. Acho que o Mirassol é uma das maiores surpresas do Campeonato Brasileiro dos últimos anos, assim, na minha opinião. O Mirassol, pra mim, ele já entrava já rebaixado, perdendo quase metade dos jogos, assim, sabe? Quase metade não. É metade dos jogos, na minha opinião. Então, pô, eu não conhecia jogadores do Mirassol, pra mim era um nível de Série B, sabe? Gabriel, titular, não tem como. Antes de começar, né, o campeonato. Então, eu acho muito acima. Eu Sim. concordo muito com o que o Matheus falou. Eu acho que é um clube que vai se manter por um bom tempo na Série A, porque eu acho que vai ser como se ele estivesse subindo degrau, sabe? Eu acho que não vai ser algo assim, ah, subiu, acabou. Porque é um clube que aprendeu, acho que entendeu o futebol, sabe? E prova muito aquilo que a gente sempre vem aqui rebatendo no podcast, que é a questão da camisa. A gente às vezes valorizar camisas quando na verdade um futebol bem jogado ganha, sabe? E é isso que o Mirassol tem mostrado. É um time que veio muito desacreditado, mas que tá surpreendendo muita gente pelo jeito de jogar futebol. Eu acho que vai ser bastante difícil se manter na É, primeira divisão, tem- porque a diferença de investimento é muito alta. Mas, apesar dessa diferença de investimento, a estruturação, o profissionalismo que vem mostrando o Mirassol nas tomadas de decisões até aqui, mostra que pode ser um time que pode continuar na Série A, combatendo, assim, tentando diminuir essa diferença de orçamento, de investimento, com essa estruturação, com o profissionalismo. A estrutura do Mirassol é muito elogiada, então, assim, é um clube que não aparenta ter crises financeiras muito grandes, assim, então vai ter que compensar muito com esse profissionalismo, essa estrutura que vem mostrando para continuar na Série A. É um desafio muito grande pelo baixo nível de investimento, de orçamento, de dinheiro que gira em torno do Mirassol. eu concordo. Também acho que é muito difícil. Eu não vejo já o Mirassol nesse ponto de se manter na Série A durante um tempo. Porque, primeiro que eu tenho curiosidade de ver como é que seria esse elenco sem o Rafael Guanais. Porque assim, ainda assim eu acho um elenco fraco. Eu acho que tá até muito acima da expectativa, porque eu acho que o elenco do Mirassol continua sendo um elenco muito fraco. E além disso, é um elenco velho. Então é um elenco que tende a, Mas é um elenco no mínimo. operário. Quê? Mas é um elenco operário. Tudo bem, mas é um elenco que tende a cair de nível a cada ano. Então vai ter que se renovar. O elenco precisa se renovar.
Se for com esse mesmo elenco pra Série A do ano que vem, todos os jogadores vão cair de produção muito provavelmente. E tenho curiosidade de ver esse time sem o Guanais. Porque, foi o que eu falei, eu acho que se bota qualquer outro treinador aí, eu acho que talvez mudaria muito o Mirassol. Eu acho que ele talvez estaria até brigando por rebaixamento. Eu acho que o Mirassol tem um ponto de investimento, que o Mirassol não é um time que tem muita torcida. O Mirassol, você não vê o Mirassol lotando estádio frequentemente. Você não. É difícil você ver o Mirassol. Foi o que o Pedro falou, gerando dinheiro. O Mirassol não gera dinheiro, não é um time que talvez da Série A toda, esse da Série A, talvez o Mirassol seja a melhor torcida. Talvez briga ali com o Bragantino, mas que o Bragantino tem, por trás tem a Red Bull pra se manter. Então acho que é um pouco diferente o caso do Mirassol. Acho que o Fortaleza, querendo ou não, que É. vocês citaram como exemplo, tem uma torcida absurda. Então acho que o Mirassol é um caso diferente. Até o Fortaleza é muito forte porque no Nordeste tem-se menos times na elite, então em Fortaleza você tem o Ceará e o Fortaleza agora que estão na Série A, mas até pouco tempo não estavam. Então, esses são os dois principais times do estado. O Mirassol é o quinto time de São Paulo. Acho que é difícil você ter uma nova geração torcedora do Mirassol. Talvez Então, sexto. sexto, verdade, o sexto. Talvez sexto. Briga por sexto ali, é quinto ou sexto, briga com o Bragantino É ali. sexto. Então, acho que o Mirassol já cai. Mas seguindo aqui o Palmeiras, eu boto o Palmeiras na média. Acho que é um pouco parecido com o caso do Flamengo, Palmeiras, de que todo mundo imagina quando começa o brasileiro que o Palmeiras vai brigar por título. Mas eu coloco o Palmeiras aqui na média por simplesmente a diferença pra mim do Flamengo pro Palmeiras é que o Flamengo ele é o melhor ataque e a melhor defesa. Talvez se fosse comprar nos últimos anos no brasileiro, o Palmeiras era a melhor defesa, o Flamengo o melhor ataque em quase todos. E agora se inverteu e um time é o melhor nos dois. E o Palmeiras hoje não é a melhor defesa, ainda tem a defesa do Cruzeiro, ainda é menos vazada que a do Palmeiras, ainda tem a do Cruzeiro na frente. E o Palmeiras, ele não tá perto nem de ser o melhor ataque. Então acho que o time do Palmeiras joga aquele futebol que há um tempo vem ganhado com alguns gols de pênalti. Contra o Vitória foi um gol de pênalti que precisou, então, quando estava empatado. O último jogo agora que foi contra o Botafogo. Não foi um bom jogo do Palmeiras também. Não foi um bom jogo, né? Nenhum dos dois times, mas o Botafogo ainda foi melhor que o Palmeiras. Contra o Ceará também. Precisou de um pênalti, estando perdendo em casa. Então, acho assim, o brasileiro do Palmeiras é muito mais um brasileiro que pontua do que um brasileiro bom do Palmeiras. Eu acho que tanto que a torcida do Palmeiras tá na bronca com o próprio time. O... Teve até gente zoando que quando o Universitário terminou o jogo perdendo de 4-0, a torcida do Universitário vaiou, a galera tava dizendo que o Palmeiras se sentiu em casa por isso, né? Porque o Palmeiras, quando joga em casa, é sinônimo de vaia e xingamento para Abel Ferreira, porque o trabalho não é bom. Então acho que aqui nada mais justo que na média. Também, porque não dá pra você colocar um time que tá por pontos perdidos, né? Novamente, considerando esses jogos atrasados, um time que tá a um ponto da liderança não dá pra ser um time que tá abaixo também. Então acho que aqui é na média. O que você acha, Gabi? Concordo também, concordo muito com o que você falou sobre a questão que o Palmeiras está passando atualmente, e é por isso que eu coloco o Palmeiras na média. É dentro do esperado pro clube, que eu já falei aqui em outros episódios, que é um clube que sabe jogar esse tipo de campeonato, né? Esse ano não tão presente ali na questão de resultados, mas tá numa boa colocação. Então eu colocaria o Palmeiras dentro do esperado, mas essa questão interna dele tá dificultando um pouco. Eu acho que vai dificultar o Palmeiras ganhar esse campeonato, sabe? Eu não posso dizer crise assim, mas, sabe, tá faltando um pouco daquela união ali entre torcida, elenco, enfim, algumas questões internas também. Então, eu acho que o Palmeiras está dentro da média. É um clube que, como a gente falou, né? O Juventude, por exemplo, é um clube que começa o campeonato e a gente já esperava que não ia ser tanto. Mas o Palmeiras começa o campeonato e a gente já sabe que eles vão estar lá em cima disputando a primeira colocação, o G4, porque é um clube que aprendeu a jogar o Campeonato Brasileiro. Agora, ano que vem, com a mudança de técnico, caso ocorra essa mudança, a gente pode pensar um Palmeiras, sabe? A gente vai ter que analisar para saber, porque o Abel ele tem essa característica de conseguir passar
essa constância pro time, sabe? Não sei se trocando de técnico vai resolver tanto assim. Acho que vai ter que ter um restart ali no trabalho, sabe? Sim, acho que aqui dá na média mesmo, mas Pedro e Matheus tem algo a adicionar? Não, acho que na média, cara. Todo ano o Palmeiras faz um Brasileirão assim, pega top 5. Esse ano até começou mal, mas tá melhorando agora. Acho que com a saída da Copa do Brasil deve ajudar pra liberar mais espaço no calendário. Eu acho na média, concordo também com o que a Gabi falou. Eu também acho que tá na média, assim. Acho que o Palmeiras, em, assim, talvez em bola jogada, foi abaixo e nos resultados foi bem, um time bem eficiente, assim, como é o time do Abel há muito tempo. Acho que críticas também vêm de um campeonato à parte, que acho que também é da Copa do Brasil, e pelo rendimento do time. E que nos últimos dois jogos mostrou, assim, pelo menos uma eficácia maior, principalmente contra o Universitário, com o Flaco Lopes jogando de 10, né? Talvez o Abel consiga mudar o time, consiga melhorar até o rendimento do time. Porque em que resultado o time vai bem, né? Acho que na média tá bem colocado o Palmeiras. Então já puxa o nosso RB aí, ô Pedro. Ah, pô, o Red Bull, acho que seja um dos mais difíceis de analisar. Porque o Red Bull tem um começo muito bom, que seria colocado para mim no muito acima, no início. E desde a volta do Super Mundial, o Bragantino tem 6 derrotas seguidas no Brasileiro. Assim, é complicado. E a posição hoje do Bragantino, para mim, é acima. Mas a projeção que eu faço do Bragantino vai ser talvez na média. Eu acho que o Bragantino vai acabar ali brigando para ir para Sul-Americana no máximo. Assim, pelo que vem jogando. Então, é difícil, assim, você qualificar ele em alguma prateleira daí, o Bragantino. Eu acho até relativamente fácil na minha visão, porque eu acho que é acima, ponto. Porque se você for pegar até o vídeo que a gente faz, a gente coloca o Bragantino caindo. O Bragantino, nesse ano, a gente pensa que ele vai cair. E o Bragantino, ele no primeiro turno faz quase 30 pontos, né? Faz 27. Não no primeiro turno, a gente tá analisando os 20 primeiros jogos, né? Porque, como teve alguns jogos atrasados, mas. O Bragantino, ele. Hoje eu acho muito difícil cair, porque ele já criou essa gordura. Então, acho que, cara, se o Bragantino mantivesse. Se o Bragantino mantesse o nível que ele tava tendo pré-mundial, ele estaria indo muito acima. Como caiu, pra mim aqui ele tá no acima meio que quase indiscutível, porque pra mim o Bragantino está em nono, era inimaginável no início do Brasileiro. O Bragantino pra mim era pra estar talvez onde está o Fortaleza ali. Acho que talvez faria essa início do ano eu trocaria o Fortaleza pelo Bragantino nas colocações. O que você acha, Matheus? Cara, eu concordo muito com o que o Pedro falou. Inclusive, eu acho que o Bragantino tem dois campeonatos, né? É o campeonato que, na parte que a gente só vê o Bragantino ganhando, empatando, ganhando, empatando, ganhando, empatando, e agora o campeonato, a parte mais recente que só perde. São 7 derrotas seguidas, se eu não me engano. 7 ou 8. Então eu concordo com o que o Pedro falou. A minha linha de raciocínio é muito parecida com a dele. Então já tá no acima, mas. Gabi. Mesma opinião, acho que tá acima também o Bragantino. É, tenho a mesma opinião, não estava aqui no início do ano, mas eu também colocaria o Bragantino, não como rebaixado, mas eu colocaria na zona em que se manteve, mas não foi para uma Sula, não foi para uma Libertadores. Mas eu acho que esse ano vai se manter ali nessa posição, não acho que vai mudar tanta coisa agora no segundo turno para o Bragantino. Acho que vai para a Sul-Americana e boa para esse time do Bragantino. É. E aqui o Santos eu fico na dúvida se eu coloco na média ou abaixo. Porque eu acho que, pensando na minha análise de início de brasileiro, pra mim o Santos está na média, onde eu imaginei que o Santos estaria mesmo. Mas pensando um pouco no que a galera projetou, né? O público no geral projetou o Santos acima por causa do Neymar. Mas desde que o Neymar chegou no Santos, eu tenho a mesma opinião de que é o Neymar. Ninguém tem dúvida do grande jogador que ele foi. Ninguém tem dúvida da capacidade que ele tem até hoje, técnica. Mas eu acho que é óbvio e evidente que o Neymar, ele fisicamente está abaixo. Agora que ele conseguiu ter uma sequência de jogos, depois de quase um turno, ele conseguiu ter uma sequência de jogos nessa reta final. E mesmo assim, ele não é um jogador que consegue carregar um time ruim, como o Santos. O Neymar cria, mas ele não é capaz de carregar o time sozinho. Ele cria e o Guilherme perde gol quase todo jogo. Mas é o, é o panorama que o Santos está. E é o panorama que o Neymar não consegue mudar, na minha visão. Então, eu fico muito na dúvida se eu coloco na média,
ou abaixo, porque foi o que eu falei. Na minha visão, desde o início do Brasileiro, está na média. Era o que eu imaginava do Santos. Mas pelo que a galera disse, a galera superestimou um pouco o elenco do Santos, imaginava o Santos acima pelo Neymar. E aí, se considerar isso, ele tá abaixo. Mas como acho que é meu, né? Análise de cada um, eu colocaria na média. Não sei vocês. O que tu acha, Matheus? Eu colocaria o Santos abaixo. Eu esperava que o Santos fosse pelo menos pegar ali décimo, sabe? Tá ali brigando ali pra uma pré-Libertadores, imagine isso, tá brigando pra não cair, vai brigar até pra não cair no final. O time é ruim, só escolheu o técnico ruim. Estão querendo o São Paulo agora, mas não sei se também vai dar certo. Esperava que o Neymar fosse jogar mais futebol, fosse ser o Neymar não de antigamente, mas das últimas temporadas antes dele estar lesionado e não foi. É o que você falou, ele toca a bola, toca pro Guilherme, o Guilherme perde o gol. O time também não ajuda, o time é muito ruim. Eu acho que o Santos esperava mais do Santos. E pra mim vai brigar até pra não cair até o final do campeonato. O time é muito ruim. A defesa é muito ruim também, horrorosa. São poucos que se salvam no Santos. São os meninos que estão surgindo, bom tempo, que eu acho muito bom jogador. O Souza também, muito bom jogador. Só. David Washington não conseguiu dar conta. Banco do Tiquinho, que também tá em decadência. Acho que a montagem do elenco do Santos foi muito mal feita, as escolhas de treinadores. Acho que tudo que relacionado ao Santos foi bem mal feito, principalmente na gestão do Marcelo Teixeira. Foi bem, as coisas bem mal feitas, ultrapassadas. Ele é um dirigente daqueles bem ultrapassados, bem antigos mesmo. E acho que com relação ao Neymar, acho que tem todo um contexto. Acho que o resto do time não ajuda. Assim como o Neymar não está no seu auge físico, todo mundo sabia disso. Eu acho que ele ainda assim consegue impactar. Acho que o Santos estaria numa situação bem pior se não fosse o Neymar. Ele conseguiu uns pontos, vitória contra o Juventude, vitória contra o Flamengo. Acho que sem eles, acho que estaria pior. Então, ruim com ele, pior sem ele. Acho que é bem assim a relação dele com o Santos. E acho que o Santos precisa acertar no treinador. Assim, consiga colocar esse time fazer esse time competir mesmo. Criar uma ideia de jogo, acho que o São Paulo pode ser esse cara. E acho que tá abaixo. Acho que tá abaixo. Eu acho que eu esperava um Santos ali conseguisse minimamente se estabilizar na tabela, um mês de tabela, brigando por sul ali. Não esperava um time tão perto da zona. É porque eu falei, é porque eu imaginava já desde o início o Santos assim. Mas é porque eu acho que quando o Neymar chega, eu acho que muita gente acaba fazendo uma análise rasa e até um pouco emocionada. É... Mas era isso, eu acho que basicamente era isso que o Santos, você for analisar, que a gente já falou de outros times aqui, o Santos ele vive uma estabilidade política há algum tempo. O Santos monta um elenco fraco. O Santos tem um elenco de rebaixado. O Santos não tá bem financeiramente. E aí você bota o Santos por quê? Aliás, tu botava um Santos por quê não brigando por rebaixamento? Por causa do Neymar. O que eu acho que você confiar no Neymar hoje é completamente preocupante se você for um time sério. Não dá pra você depender do Neymar, porque o Neymar é um jogador que infelizmente, ele não consegue jogar bola há alguns anos. Desde, não lembro exatamente quando, mas tem um tempo já, desde o PSG o Neymar não consegue jogar bola tem um tempo. Desde o final da Copa, de Desde, 2022. desde 2022, então você confiar num Ah, jogador que não 2 joga anos. bola há 3 anos, eu acho que é complicado pro planejamento de um time. Então, eu acho que por isso que eu falei, tá na média porque era o que eu imaginava. Mas realmente, se eu fazer uma análise geral do que as pessoas imaginavam, é abaixo. Mas, Gabi, o que você acha? Eu acho que, assim, abaixo também, não acho justo, já falei isso algumas vezes, eu não acho justo colocarem esse protagonismo todo em cima do Neymar. E nenhum time é assim. Você pega um único jogador e acha que ele vai sustentar o time inteiro. Não acho justo, mas assim, no início do ano eu achava que poderia funcionar, sabe? A parceria ali entre o Neymar, entre o Guilherme, enfim. Mas a gente foi vendo com o passar dos jogos que é um time muito abaixo. O time do Santos é um time muito abaixo. Eu também não gosto do presidente do Santos. Eu acho que assim, ali é triste de ver, sabe? É uma torcida que merecia, assim, pelo menos um respiro. É uma torcida que todos os anos o Santos passa por essa situação, por esse sufoco. Assim, é muito difícil, né? Mas eu acho que é um time abaixo comparando os últimos anos do Santos no Brasileiro, os últimos 2 anos, pelo menos. E esse ano,
era esperado, sabe, um desempenho melhor do time, sabe? Não só em cima do Neymar, mas que fosse funcionar ali, mas não rolou. E é um time que, infelizmente, eu acho que vai ficar até o final do Brasileiro e o segundo turno inteiro brigando pra não cair. Concordo. Mas aqui sendo pro São Paulo, que eu acho que é o time que talvez tenha menos algo a se falar, né? Era a média, ponto. O trabalho do Zé horroroso, chega o Crespo e conserta e. Acho que é isso. Acho que se você olha o São Paulo há alguns anos já, o São Paulo é o time da pré-Libertadores. Tipo, não é muito É um mais time do que que foca isso. nas Copas e é isso. Acabou de classificar para as quartas, então acho que vai se manter mais ou menos ali, não vai ter uma queda, nem uma subida muito Se alguém grande. discordar aqui, pode falar, mas é porque eu acho que não tem nada muito adicional. Acho que o São Paulo é o time na média, o time da pré-Libertadores e é onde tá brigando mais um ano. E um daqui. Concordo, acho que é exatamente isso. O trabalho do Crespo foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou um time que estava desorganizado, organizou cada peça em seu devido lugar. São Paulo faz o básico, sabe? Aquele aluno que tá na média, vai passar de ano, então tá ótimo, mas nada de novo, sabe? É o famoso aluno nota 7. Às vezes pega uma prova final em duas Exato. matérias, mas nunca chegou nem a pegar recuperação. Tá sempre ali passando de ano. O São Paulo tem bons jogadores, né? Apesar de ter Exatamente. acho que um departamento médico muito grande, tem um bom jogador. Uhum. Tem bons jogadores. E tem uma safra vindo da base aí, que foi o último campeão da Copinha, muito forte também. Jogadores que ajudam no elenco. Mas aqui indo pro Rodriguinho, Renan nosso. Rodrigues se machucou, né? Esse daqui pro nosso popote aqui é muito abaixo, né? Acho que Mas é outra aqui também que não tem muito o que falar, não sei o que quer adicionar, mas todo mundo imaginava o esporte brigando pra cair, mas o brasileiro do esporte briga pra ser um dos piores da história, né? é vergonhoso. O Sport tem uma vitória no campeonato. E 18 jogos. Acho que muito abaixo e ponto final. Então aqui Eu já. também acho. Mas eu ainda tinha uma esperançazinha no esporte no início do campeonato, porque, pô, trouxe o Gonçalo Paciência, achei que fosse bom jogador e não é. Trouxe o Sérgio Oliveira, que, pô, ele jogava no Porto. Acho que, se eu não me engano, ele faz um golaço numa Champions League, acho que em 2021, 2020. Esse cara é bom, ele não é ruim. Ele nem consegue desempenhar no esporte, sabe? Achei que, achei que fosse brigar pra não cair, mas não tá em último com uma vitória no campeonato. Não, o Sport não brigou para não cair. Em nenhum momento o Sport Não, brigou já para. caiu, já caiu. Ah, exatamente. Em nenhum momento o Sport brigou para não cair. Eu acho que o esporte tenta uma coisa ousada que eu gostei também. Que é sair um pouco desses paradas que, curiosamente, eu tava falando mal aqui, que é o Mirassol fez. De que é fugir desses refugos. Eu achei algo interessante, mas eu acho que é algo arriscado no sentido de que quando o resultado não vem, é pior ainda. Eu acho que esses jogadores, que ainda têm uma experiência, eles entendem o futebol brasileiro, que talvez esses jogadores do esporte não. Eu acho que chega num nível que quando o resultado não vem, aí acontece uma parada bizarra no jogo, que é um empate, aí toma um gol no final, aí. E aí tudo começa a dar errado. E aí eu acho que talvez uma vitória ali no início do brasileiro mudaria totalmente o rumo. Mas aí passa por Esse estabilidade, esporte, aí troca de treinador, eu acho que fica Eu olhava numa pro parada esporte, de. esse ele esporte me jogava lembra muito. bem no início do Brasileirão. Esse esporte me lembra muito o Botafogo de 2020. As ideias das contratações, a perca de resultados inexplicáveis, assim, você abre 2-0 e toma empate. Um time que já está rebaixado na virada do turno, assim, coisas bem próximas, assim, de um time de 2020 do Botafogo que foi rebaixado muito antes do tempo. Ah, aquela parada, né? É um dos piores brasileiros da história. Com certeza. E o Vasco, Matheus. Pô, cara, a gente tava até discutindo antes, mas eu acho que o Vasco tá abaixo. Eu não esperava o Vasco brigando lá em cima, mas também não esperava brigando para não cair em 16º. Eu não acho o time titular do Vasco horroroso. Acho um time ok. Pô, tem o Léo Jardim, que querendo ou não, é um goleiro que pega a seleção. Tem o Paulo Henrique, que pra mim tá no top 5 melhores laterais direitos do Brasil aí. A zaga que é o principal problema. O Lucas Freitas é inconstante. O João Vitor foi embora agora. O Gumora tá sendo testado de zagueiro. Eu acho que tá baixo. Acho que o Vasco é baixo. Eu esperava mais do Vasco. Não esperava esse perrengue todo que tá passando. Mas um ponto positivo é que nesses últimos jogos o Vasco tem jogado futebol, mas não estava conseguindo converter. Contra o Grêmio jogou bola, contra o Inter jogou bola para ganhar, só que não conseguia fazer os gols. E nesse último jogo contra o Santos conseguiu desempenhar e fazer os gols.
Eu acho que esse time do Vasco, ele tá abaixo, muito pelos resultados. Acho que tem esse sentimento que o Vasco jogava bola. Mas é, me causava um pouco de incômodo as pessoas não perceberem quanto esse time tinha problemas defensivos e era desequilibrado, sabe? As pessoas Não, exaltavam o time é muito que esse equilibrado. time jogava muita bola e tal, e parte do jogo eu também sabia defender. E era uma coisa que o Vasco não sabia. O time era uma água defensiva. Era Não, não não, sabe. é uma água defensiva. É É. um time que não consegue se defender, tem problemas sérios na zaga, o Diniz tem que trocar toda hora o zagueiro. Então, assim, acho que o principal problema do Vasco é a parte defensiva, que muitas vezes passa batido pela análise das pessoas. Muita gente vem se iludindo com o futebol do Vasco, se iludindo, assim, de uma forma de falar, de superestimando mesmo, tratando como se o Vasco estivesse em outra realidade que ele está. O Vasco hoje briga para não cair no Campeonato Brasileiro. E muita gente trata o Vasco como se estivesse em outra realidade que ele não está. Muito pela deficiência defensiva do time do Diniz. Todo ano, eu acho que no início do ano, o elenco do Vasco ele é um pouco superestimado. Acho que todo ano a galera acha que o Vasco tá melhor do que tá e chega na realidade. O time do Vasco, o elenco do Vasco é um elenco ruim. Eu acho que é um elenco todo eu me imaginaria brigando por Z4. Eu acho que talvez aquele esteja na média. Porque eu acho que, cara, é isso que se imagina pro Vasco mesmo hoje. Eu acho que o. Mas o elenco em si é ruim, o time não é ruim. Os 11 não são ruins, Cara, pra mim. são. Acho que é melhor do que todos os Vascos. Dos Vascos dos últimos anos. Mas todos os times melhoraram. Pra pensar. Todos os times dos últimos anos também melhoraram. É porque você não. O Vasco tinha muito time que a gente imaginava pior, que já tava praticamente rebaixado. Então, tipo, de imaginar o Vasco Cara, eu acho, fora por da exemplo, eu zona. acho, Mas, eu acho cara, o time do Vasco. Fala, fala, fala. cara, o time do Vasco eu não acho um time bom. Acho um time ok. Assim, foi o que eu falei, é melhor que os últimos anos do Vasco. É o melhor elenco do Vasco nos últimos anos. Mas assim, de bons jogadores de verdade que você tem no Vasco, hoje você tem o Léo Jardim, o Paulo Henrique e o Ryan. Eu considero isso apenas. O Tietchan também vem jogando, fazendo um bom Mas eu não. campeonato. Então, beleza, bom jogador, mas eu não considero ele, assim, um jogador ok. Eu não considero ele um bom jogador. Eu não consigo considerar o Tietchan um jogador assim, sabe, que seja realmente um diferencial. O Vasco é um time por diversos jogadores ok. Eu não consigo achar que. Eu acho que o Vasco é muito superestimado. Eu acho o Nuno Moreira bom de bola. Mas eu acho que botaram ele, que ele chega no início, ele chega ali num. Ele chega na rotação, numa rotação Ele de que chega ele já bem. não tá mais aguentando. Ele é um jogador bom, um jogador que. É aquela parada, que o Vasco não tava tendo há muito tempo, que era um jogador que sabe que a bola é redonda. E acho que por isso o torcedor do Vasco até superestimou um pouco ele quando chega. E você tem o Verratti na frente, que, cara, o Verratti talvez que seja o salvador do Vasco, talvez seja o que atrapalhe o Vasco também. Eu bato nessa tecla há muito É, eu acho tempo, que de hoje em que dia ele atrapalha o o Vasco. Verratti ele faz gol, mas ele atrapalha o Vasco. Acho que o Vasco ele precisa de centroavante do estilo de jogo diferente, ainda mais com o Diniz. A zaga do Vasco, nesse compara, é uma água. O Piton é um lateral que é extremamente desequilibrado, no sentido de entre defesa e ataque, é um lateral que só ataca, e mesmo assim não tem tido a mesma precisão que tinha nos cruzamentos. O Piton hoje, para acertar um cruzamento, ele precisa de 15. E defensivamente o Piton toma a bola nas costas de todo o jogo. A zaga do Vasco é ruim, o meio-campo do Vasco é um meio-campo ok, e o ataque do Vasco é um meio-campo ok pra bom. Um ataque do Vasco, desculpa, é um ataque ok pra bom. Então acho que o time do Vasco é isso daí mesmo, cara, tá na média. Tipo Pô, assim, cara, eu não acho. Tipo, não é um time bom, mas é um time. Não é tão ruim, sabe, pra estar ali. Eu acho que é o mesmo nível do Grêmio, entendeu? É o mesmo nível do. É um pouco melhor que o Ceará, eu acho também. Eu tô olhando aqui a lista. cara, exatamente, é o mesmo nível do Grêmio, é pior que o Ceará, é melhor que o Ceará, desculpa. E aí Acho melhor É melhor que o melhor que. que Red o Bull Bragantino também. Bragantino. Melhor que o Eu não, Bragantino. eu não acho melhor que o Bragantino, por exemplo. Eu acho que o time do Ok. Bragantino, os 11 do Bragantino, são melhores que os 11 do Vasco. O Vasco tem jogadores, por exemplo, o Bragantino não tem talvez um jogador do nível do Paulo Henrique, do Léo Jardim e do Ryan. Mas os 11, se eu pegar uma análise dos 11, os 11 do Bragantino são melhores que os 11 do Vasco, na minha visão. Eu acho que não. Eu não acho não. Eu Eu acho acho que que não. assim, o Vasco ele ganha pela questão da experiência dos jogadores, sabe? Eu acho que o fato também de ser um time que foi um pouco superestimado foi por conta da tamanha, por conta da quantidade de contratações que o Vasco fez no início do ano. Foi o clube que mais contratou. O Vasco teve 8 contratações no início do ano. Então, assim, foi desesperador. Mas, assim, o clube acreditava, sabe? Eu colocaria o Vasco como abaixo
do esperado. Eu acreditava que esse ano ia fazer um campeonato brasileiro melhor, até uma sul-americana melhor. Tinha time para isso, sabe? O Vasco tinha time para isso. O Nuno era um jogador que tinha muito potencial, mas foi essa questão que pegou, sabe? Foram muitos jogos seguidos e infelizmente ele não Ele emendou a conseguiu temporada manter. europeia, né? Quê? Ele emendou a temporada europeia. Ele não teve férias, né? Exato, exato. Então essa questão do cansaço ali pegou um pouco mais pro Nuno, mas ele é um jogador que tem muito potencial. O Verratti também, eu vejo que é um problema. Ele é bom, ele aparece nos momentos que precisa, ele aparece, mas eu acho que hoje a gente pode. O Diniz entende isso e ele tá optando ali por trabalhar mais com o Ryan. O Diniz sabe trabalhar com esse tipo de jogador, com jogadores mais novos. Ele gosta de trabalhar com jogadores mais novos, então eu acho que o Ryan, ele tem esse potencial nesse segundo turno de subir o Vasco, né, em algumas posições. Mas eu acho que o que pega é isso, sabe? Eu não culpo muito a torcida a torcida ficou muito eufórica. Não foi porque o Vasco fez contratações, muitas contratações no início do ano, então esperavam diferente, sabe? Culparam o Carille nessa situação. Para mim, o Carille foi injustiçado também, sabe? Tinha esse convívio, e para mim o Carille também foi injustiçado, e o problema do Vasco é a zaga. O problema do Vasco é a defesa, entendeu? Então, o João Vitor vai sair agora, né? Ou já saiu, não sei. Vamos ver. Conseguir subir algumas posições agora no segundo turno, mas eu colocaria como abaixo do esperado. Pelo início da temporada, o Vasco veio criando expectativas, né? Muitos jogadores também foram para a recuperação desses jogadores. Mas, assim, tem bons jogadores no elenco. Tem o Tietê, tem o Hugo Moura. Jogadores experientes, que eu falo, sabe? Então, Talvez a veremos. gente tá tendo essa análise do Vasco um pouco pós 6-0, tá? Porque, inclusive, se você for pegar o vídeo que a gente faz, tanto eu quanto o Pedro, quanto o Matheus, nós três colocamos o Vasco não só na briga pelo Z4, como o Matheus coloca no primeiro fora do Z4, e eu e o Pedro colocamos eles ali, que se não tá em primeiro fora do Z4, tá em segundo fora do Z4. Então acho que tá na média, porque a gente imaginava mesmo. Eu acho que talvez a gente esteja analisando um pouco pós 6-0, tendo uma visão um pouco diferente do que a gente projetava pro Vasco. A gente projetava um Vasco brigando ali. Então não acho que o Vasco tá abaixo. O Vasco tá onde ele deveria, onde a gente imaginou que ele estaria. Mas seu voto vencido. E aqui, para o Vitória, eu acho que o Vitória tá na média e é isso. Vitória briga para não cair. Acho que todo mundo imaginava que o Vitória brigaria para não cair. Acho que é isso aí, não tem muito o que falar sobre. Acho que é exatamente na média. E acho que a diferença do Vitória para o Juventude e para o Sport, principalmente, é que realmente o Vitória tá ali, briga, em uma rodada sai, outra volta. O Juventude, e principalmente o Sport, estão há muito tempo na zona de rebaixamento e não veem perspectiva de saída. Acho que isso que diferencia eles aí na tier list. O que eu acho que o Vitória também é muito bizarro foi a parada do Vitória. São os treinadores, né? O terceiro treinador já do Vitória no brasileiro ou o segundo? Acho que é o terceiro, Teve o se eu não me engano. Carpini, Carpini. Carpini e Carille não teve um antes? Mas enfim, de qualquer jeito, o mais bizarro da demissão do Carille, do Carpini, desculpa, é que eles esperam praticamente o Mundial acabar. Eles têm todo o treino do Mundial, aí chega na última semana do Mundial, eles demitem o Carpini e dotam o Carille sem tempo de treino. Acho que o Vitória, além de tudo, tá sendo mal gerido, mas é o que a gente imaginava já do Vitória. É um time que fez um brasileiro ano passado até um pouco acima do normal, mas esse ano é isso daí que a gente já imaginava. Vocês querem organizar aqui por ordem de cada um, mais ou menos? Ou não? Eu Talvez cada um dentro da sei, acho sua que casinha? vocês sabem o que vocês acharem melhor. Acho que tá bem colocado assim, mas. Vamos Eu finalizar assim também então. acho. Então, aqui a gente tem o Também concordo. nas expectativas. Lembrando que são expectativas, tá? Não os times que jogaram melhor, mas a gente tem o Mirassol como muito acima. A gente imaginava o Mirassol muito pior do que isso. Bahia, no acima, Ceará, Cruzeiro, Flamengo e Bragantino fecham além do acima. Na média a gente tem o Botafogo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vitória. Abaixo do esperado, o Galo, Juventude, Santos e Vasco. E os clubes muito abaixo temos o Corinthians, Fortaleza, Grêmio, Inter e Sport. Então acho que foi basicamente isso.
finalizando aqui o episódio 9. Aquela coisa de sempre, deixa seu like, seu comentário, compartilha. Se não gostou, pode dar dislike, pode criticar nos comentários, dê sua opinião. E acho que é isso. Vocês têm algo pra falar? Se tiver alguma ideia de vídeo também, a gente. Cada semana a gente vai tentando trazer uma nova ideia, pensando em coisas que estão acontecendo na semana. Mas acho que é isso. Se tiver alguma ideia de vídeo, quiser comentar. Não sei se vocês têm algo mais a dizer aí, Gabi, Pedro, Matheus. É isso aí, ficou boa a tier list. Vou bem de cometer outros crimes, mas faz parte. Ah, com certeza, todo episódio tem algum crime cometido. Mas aqui eu acho que tem menos crimes e mais. Porque não tem muitas projeções, né? Aqui é Cada mais o vez que mais aconteceu. Aqui é mais o que aconteceu mesmo. Mas enfim, acho que é isso. Tamo junto, um abraço. E lembrando que a gente tá postando vídeo toda terça às 7 horas. Só essa semana que a gente teve um problema, então não aconteceu. Mas toda terça às 7 horas, vídeo no canal. Siga nas outras redes sociais também. Pratas da Casa PDC, tanto no Instagram quanto no TikTok. Um abraço, tamo junto.